Depois de mais um corte na taxa de juros, mais aceleração da inflação. E, de novo, os preços dos grãos, inflado pela seca norte-americana, fez a diferença no IGPM, o índice que reajusta contratos de aluguel. E você vai conhecer as donas de casa que ajudam a Fundação Getúlio Vargas a apurar os preços todos os meses. Estou passando esses dados para a população, não só para a Fundação, porque as donas de casa são as informantes especiais para as coletas de preços. Depois da queda da Selic, o mercado refaz suas apostas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Miguel Daoud, da Global Financial Advisor. Na Europa, mais preocupação para a locomotiva da zona do euro. O número de alemães desempregados avançou pelo 5º mês seguido. E você vai ver também. Será que petróleo é mesmo sinônimo de riqueza? Um estudo da consultoria Macroplan, com 25 cidades, revela que os royalties recebidos não se refletem em melhora da qualidade de vida da população. Fique com a gente, eu sou Sidney Rezende, o Conta Corrente está começando agora. E petróleo é sinônimo de riqueza ou não? É uma boa pergunta, né? As fortunas pagas em royalties nem sempre significa qualidade de vida para a população. E é o que mostra um estudo, inclusive, da consultoria Macroplan. E aqui no estúdio a gente vai conversar agora sobre esse assunto, justamente com o diretor da Macroplan, Glaucio Neves, que é o responsável pela pesquisa. Tudo bem, Glaucio? Boa tarde. Tudo bom, Sidney. Boa tarde. Nos conte aí, porque o ideal era que a população realmente se beneficiasse, né? E vamos começar falando sobre o crescimento populacional. Quer dizer, como é que isso aconteceu nessas cidades? Eu tenho a impressão que, quando você sabe que tem royalties, há um crescimento quase que natural, né? Você trouxe um gráfico também, seria bom você ilustrar, né? E esses locais viraram centro de atração populacional. É, isso aí. As notícias não são muito boas, Sidney. Realmente, o que a gente observou no estudo é que esse forte investimento em royalties, nos últimos 10 anos, foram 27 bilhões de reais aplicados, né? E que não se reverteram em qualidade de vida para a população, em melhores serviços para a população. E quem são essas pessoas que procuram, que se deslocam, que tentam nova vida nessas cidades? Quem são? O recebimento dos royalties faz com que várias pessoas migrem para essas cidades, né? Pessoas vinculadas à cadeia de petróleo e gás, né? E pessoas que vão em busca de melhores serviços e mais oportunidades de trabalho. Então você vendo ali no gráfico também, dá para dar uma ilustração, né? Isso, você observa que as cidades de petróleo, a gente teve um crescimento aí de 35,40%, muito maior do que os estados do Espírito Santo, Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. E isso é muito natural, isso acontece muito nessas cidades, né? Se você pegar, por exemplo, o Rio das Ostras, aumentou 190% nos últimos 10 anos a quantidade de pessoas que migraram para lá, né? O que acontece muito, Sidney, é que a economia e as pessoas chegam antes do desenvolvimento. Então, o que você está dizendo é que quando elas chegam a essas cidades, elas acabam, de certa forma, até voluntariamente, colaborando com a favelização, por exemplo, crescimento desordenado. Isso, crescimento desordenado, piora dos indicadores de segurança, dos indicadores de saúde, né? Ou seja, você tem uma concentração populacional muito grande nessas cidades e que gera uma pressão muito forte por serviços. Agora, onde é que está a matriz disso? Quer dizer, não se tem, vamos dizer assim, um investimento na proporção, por exemplo, se tem um gasto com custeio, como é que é a gerência e administração do dinheiro? Na gestão? Na gestão. É principalmente a ausência de um planejamento de longo prazo, Sidney. O que nós observamos em termos de finanças públicas, o crescimento do custeio, ele cresceu numa proporção, ele praticamente dobrou nessas cidades nos últimos 10 anos, enquanto o investimento cresceu somente 24%. Né? Isso é muito grave porque você está gastando um recurso para pagamento de custeio. É o gráfico justamente que mostra que isso que você está dizendo aí, quer dizer, uma trajetória de 2003 até 2010. É isso aí. Você observa que o custeio aumentou. O que isso significa, Sidney? Que você não está fazendo os investimentos necessários para a melhoria dos serviços nessa cidade, né? Ou seja, você está investindo em aumento de pessoas, aumento de custeio, né? Até comprometendo o investimento futuro, né? É isso aí. Isso é uma bomba relógio, né? Porque o royalties do petróleo tende a ser finito, né? Então, você tem que traduzir esses recursos em benefício de qualidade de vida e serviço para essas pessoas. Tá certo, vamos ver agora o gráfico dos indicadores, vamos dar uma olhadinha.
Aí você tem condições de saber a proporção da comparação, né, por áreas. Da comparação, Nós pegamos aí os 5 principais indicadores, né? Você pode observar que infraestrutura e saneamento é uma relação das cidades com a média dos seus estados, ou seja, 92% das cidades analisadas têm indicadores de saneamento e infraestrutura piores do que o seu estado. E em educação também, se a gente tem um indicador mais atualizado de educação, esse resultado melhorou um pouco, mas você observa que nos principais indicadores você tem uma piora, ou seja, os indicadores dessa cidade são piores do que a média do seu estado. E eu tenho a impressão que essa pesquisa deve ajudar, porque fundamenta, mostra que tem que ter planejamento, vocês devem disponibilizá-las também para os governantes que quiserem. Tem que ter planejamento de longo prazo, Sidney. O resultado da nossa pesquisa mostra assim, 3 grandes eixos de investimento que precisa ser feito nos próximos anos. Planejamento de longo prazo, melhorar a regulação e a fiscalização e investir nas pessoas. Tá bem. Muito obrigado por sua participação aqui no Conta Com a gente. Muito obrigado. E essa edição do programa fica por aqui.